Paulo aqui escreve a pastores. Há cartas em que ele se dirige a indivíduos, como é o caso de Filemão, por exemplo. Mas para Filemão, Paulo não está falando de pastor para pastor. Mas com Timóteo, Paulo fala de pastor para pastor. Com Tito, Paulo fala de pastor para pastor. Só que Tito tinha sido deixado na ilha de Creta, enquanto Timóteo foi deixado na cidade de Éfeso. E lá na cidade de Éfeso, aquela importante cidade, Paulo falou: Timóteo, cuide da liderança. Cuide para que presbíteros e diáconos cumpram estes requisitos. Caso contrário, a igreja não será coluna e baluarte da verdade. Tratando desse assunto, portanto, no capítulo 3, logo no início, e eu convido você a dirigir seus olhos ao versículo 1, Paulo diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ele agora então está falando sobre as pessoas que vão ser bispos. Quem atinge a posição de bispo, atinge o episcopado. No grego, a palavra bispo é episcopo. E a palavra episcopo, talvez você conheça, o telescópio, o microscópio, e então o periscópio do submarino, e o escopo tem a ver com visão. E o epi tem a ver com a visão por cima. E o episcopo é o supervisor, é aquele que a gente conhece como quem vê por cima. E o episcopo, ou o supervisor, é o bispo. E quem aspira ao episcopado, aspira a ser bispo. Mas aí então você me diz: pastor, você não disse que o texto fala sobre presbíteros? Sim. E a primeira coisa que eu queria lhe dizer aqui é: bispo e presbítero é uma coisa só. E eu queria mostrar isso para você na sua Bíblia. Por favor, agora eu quero que você folheie a Bíblia. Cuidado, se tem um cartãozinho, um boleto para pagar na Bíblia, não se distraia com o que está lá dentro, tá bom? Volta aqui, fica aqui comigo. Mas vai até Atos capítulo 20. E veja, a partir do versículo 17. O apóstolo Paulo tinha terminado a sua terceira viagem missionária. Ele estava prestes a ser preso, iam se passar os 4 anos dele, 2 em Cesareia e 2 em Roma, e depois ele ia sair para escrever a Timóteo, mas ele passou em Éfeso, para chamar os presbíteros de Éfeso. Lembre-se que ele agora deixou Timóteo lá em Éfeso, e ele parou no porto de Mileto, que é uma cidade próxima a Éfeso, e diz Atos 20, 17 o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Está vendo? Quem era para ser chamado para encontrar com Paulo? Os presbíteros. A palavra grega presbítero, em grego, é presbítero. Essa é uma palavra grega mesmo, que significa nada mais, nada menos do que ancião, velhinho mesmo. Mas não dando a ideia de um ancião, uma pessoa que tenha já dificuldade de locomoção ou a saúde precária. Não, tem a ver com a experiência. O ancião, a pessoa madura, a pessoa experiente. Bom, e aí então você vê o apóstolo Paulo falando com os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, ele vai dizer aqui, na sequência, que é para que os presbíteros prestem atenção, porque o Senhor os havia constituído bispos. Olhe no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Mas espera aí, ele manda chamar os presbíteros e diz para eles que o Espírito Santo fez deles bispos. É porque presbítero e bispo é exatamente a mesma coisa. Por isso, na igreja presbiteriana não tem essa história de pastor, bispo, cardeal, apóstolo, vice-deus e vai subindo. Não temos isso. Nós temos um ofício de autoridade máxima na igreja, que é o ofício do presbítero. E note, o presbítero é quem governa na igreja presbiteriana. Não, tem muito mais coisa a ser dito sobre os presbiterianos do que sua forma de governo. No entanto, historicamente, acabamos ficando conhecidos em função da nossa forma de governo. E cuidado, você que julga que quem governa a igreja presbiteriana é o pastor, porque não é. Quem governa a igreja presbiteriana são os presbíteros, no plural.
Por que isso, pastor Márcio? Volte comigo, por favor, para Atos capítulo 14, a partir do versículo de número 23. Então, você vai ver que o apóstolo Paulo está fazendo a sua viagem missionária com Barnabé, e agora, quando ele passa por Antioquia, Derbe, Icônio, Listra, versículo 23 é dito assim: promovendo-lhes em cada igreja, a eleição de presbíteros, no plural. Então aqui nós já temos algumas coisas importantes. Primeira, os presbíteros são eleitos. Não existe essa história de eu trabalhar aqui na igreja do Jardim América e depois de alguns anos, ao resolver sair, eu dizer assim, que Deus me revelou que agora está na hora de eu passar o cajado para o meu filho. A igreja não é de uma família, a igreja não é de uma pessoa, a igreja é de Jesus Cristo. E os líderes de uma igreja são eleitos. Bom, não está escrito na Bíblia se é para eleger com urna eletrônica, se é para eleger por votação via WhatsApp e enquete do WhatsApp, não está escrito se é para eleger por aclamação ou por voto secreto no papelzinho, mas está escrito na Bíblia que os presbíteros, os bispos, os supervisores, os anciãos de uma igreja são eleitos pelo voto do povo. E está escrito mais, que para cada igreja tem que ter presbíteros, no plural. E essa é a razão pela qual na Igreja Presbiteriana do Brasil não existe uma única igreja organizada na qual não haja pelo menos 2 presbíteros. Por quê? Porque presbíteros pressupõe plural, precisa ter no mínimo 2. Então quando você diz, pastor, temos uma congregação, a congregação Graça e Paz, que fica lá em Aparecida, de Goiânia. Por que lá não temos uma igreja organizada ainda? E a resposta é, porque apesar de ter o prédio, porque apesar de ter os bancos, porque apesar de ter o teclado, de ter o púlpito, de ter a iluminação, tem o endereço, tem até alguém que trabalha lá, não temos 2 presbíteros. Pode existir igreja sem pastor, você sabia disso? Igreja presbiteriana sem pastor continua funcionando, desde que ela tenha 2 presbíteros. Essa é a importância do oficial que estamos para eleger, meus irmãos. E nós precisamos levar isso em seríssima consideração. O presbítero, portanto, é eleito pelo povo. Mas, pastor, e o pastor, onde é que aparece na Bíblia? Dá uma olhada comigo agora lá em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 17. Você vai ver agora uma distinção, pequena inclusive, que aparece em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, onde o apóstolo Paulo, falando com Timóteo, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. E aqui não é necessariamente pagamento, não é necessariamente a oferta em recursos materiais, mas também a honra e o respeito. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Veja, presidir é a função do presbítero, governar, é ter a autoridade e representar a autoridade de Deus diante do povo. Mas existem aqueles que se especializam na palavra e no ensino. São aqueles que hoje você chama de pastor, mas o pastor é um presbítero também, chamado de presbítero docente por ser aquele que ensina, enquanto os presbíteros, que nós costumamos assim chamar de presbíteros mesmo, são os conhecidos presbíteros regentes, aqueles que governam. E deixe-me explicar uma coisa para você: não adianta ter um pastor qualificado com presbíteros desqualificados. Não adianta ter excelentes remadores com remos ruins no barco. Não adianta o carro ter ótimos pneus e não ter motor. A igreja precisa de um pastor que ensine bem, mas a igreja precisa de presbíteros que governem bem. E para que eles possam governar, eles precisam ser pessoas que atendem aos critérios que Paulo colocou aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Note, nós não estamos falando de bispos especificamente, de pessoas que assumem um certo grau de hierarquia que seja maior do que presbítero. Não dá. Chegou o presbiterato, chegou ao topo da carreira de liderança. Não tem um grau de autoridade maior na igreja presbiteriana. Quando vamos decidir algum assunto na
reunião do conselho, o voto do pastor vale o mesmo tanto que o voto do presbítero. Quando vamos à reunião do presbitério, o voto do presbítero vale o mesmo tanto do que o voto do pastor. E inclusive o presbítero pode até mesmo presidir a reunião do presbitério, presidir a reunião do sínodo ou do Supremo Concílio. Esse esquema de paridade é muito importante na Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós precisamos entender isso em sua extensão. Vamos então às qualificações do presbítero. Primeiro, tem que querer. Porque o texto diz assim, se alguém aspira ao episcopado. E aqui não tem a ver com aspirador de pó, não. Tem a ver com aspirar de desejar. Se alguém deseja se tornar bispo ou episcopo, ou então um presbítero, porque as palavras, como já mostrei, são sinônimas. Excelente obra almeja. Isso aqui é uma primeira coisa que nós precisamos entender. Dá trabalho ser presbítero. Dá muito trabalho. Em muitas ocasiões, você, presbítero, ou irmão que for eleito presbítero, vai precisar chamar a sua família e dizer, hoje eu não vou poder estar com vocês durante todo este sábado pela manhã, porque tenho uma reunião do conselho, porque tenho que tratar um determinado assunto, tenho que visitar um irmão que está enfermo, tenho que tomar providências para exortar um irmão que está em pecado. E é possível que, com olhos carnais, alguém diga assim, Deus me livre de ser presbítero. Além de tudo, os outros ainda falam mal. Além de tudo, o que a gente faz, os outros criticam. E é importante dizer, nós precisamos olhar para as coisas com as lentes de Deus e chamar aquilo que Deus chama de excelente obra, de uma excelente obra. Trata-se de um ofício de extrema dignidade, liderar o povo de Deus. Mas é trabalho, por isso que é chamado de obra. E é um trabalho que você precisa desejar. Como funciona isso? Se você está comigo agora pensando a respeito dos irmãos que Deus pode chamar para se tornarem os presbíteros de nossa igreja, e você então conversar com algum irmão, eu estava pensando em indicar você para se tornar presbítero de nossa igreja, e o irmão disser, eu não, está doido. Fique tranquilo, meu irmão, Deus não chamou esse homem para ser presbítero. Quando Deus chama um homem para ser presbítero, Ele sabe que vai custar caro, Ele sabe que é obra, Ele sabe que tem que arregaçar as mãos para colocá-las no arado e não olhar para trás, mas Ele sabe que aquilo é um serviço excelente, e Ele não lamenta por isso, Ele está disposto a fazer esse serviço. Mas além de querer, diz o apóstolo Paulo aqui no verso 2, que é necessário. Não se trata, portanto, de alguma coisa facultativa. Não está escrito aqui, é recomendável, é desejável, recomenda-se que, presume-se que. Não. É necessário. O que significa que se as condições a seguir não forem atendidas, estaremos em falta contra Deus e em pecado contra Deus ao colocar no presbiterato homens que não atendam estas condições. Nós não podemos fazer isso. E é por isso que minha palavra nesta noite se reveste de especial importância. Nós não temos autorização de fazer nossos líderes quem nós queremos. Pastor, mas você acabou de dizer que são eleitos os presbíteros. Sim. Mas quando os presbíteros são eleitos, eles não são eleitos porque nós achamos que eles devem ser, porque eles atendem às nossas expectativas. Não. Eleger presbíteros não é dizer assim, gostei daquele, não gostei daquele. Não é assim que a gente elege presbítero, nem diácono. Eleger presbítero é dizer assim, é necessário que ele tenha estas qualidades, e eu reconheço essas qualidades naquele e naquele. Bom, mas e se então se tem 4 candidatos que preenchem as qualidades? Daí então você pode escolher. E um paralelo interessante disso é quando você está querendo casar. Então você sabe lá que tem a fulana, o cicrano, o beltrano, lá as candidatas. E aí você olhou e viu, e não, aquela lá é muito boca suja. Não, aquela lá não quer saber de Deus, não. E tal. Não, essa aqui passou os critérios, essa aqui também. E agora? Agora pega a que você gostou mais, irmão. Agora pode, agora você tem liberdade de escolha dentro desses limites. A mesma coisa acontece com os presbíteros. Mas deve acontecer um trabalho de tal ordem, que não chegue à posição de ser um candidato ao presbiterato nesta igreja, ou em qualquer igreja séria, um homem que não preencha os requisitos. Então deixe-me dizer, você vai ser convocado como membro da igreja a indicar nomes. Mas a primeira pergunta que precisa ser feita é, irmão,
Posso indicar o seu nome? Se ele falar, não quero, acabou. Está dizendo aqui que é preciso almejar o episcopado. Irmão, você está ciente que é para trabalhar? Bom, isso aí vai ser uma pergunta que ele vai ser informado, se é que já não está sendo nesta hora. Mas também você vai precisar se perguntar se ele atende a todos os requisitos. E depois de entregar a sua recomendação ao conselho da igreja, o conselho da igreja tem o dever de conferir se esses requisitos realmente são cumpridos. Se estivéssemos falando de uma eleição para um governador do estado, seria como se precisasse apresentar comprovante de residência, a última conta de telefone quitada, a ficha criminal, o histórico das últimas eleições, o passaporte carimbado, coisas dessa natureza. Bom, cabe ao atual governo da igreja, ao conselho que atualmente lidera esta igreja, examinar candidato por candidato, que haverá de ser indicado para os cargos de presbítero e diácono, com relação a cada um destes critérios. Passou em todos, ficou em um, ficou. Por quê? Porque é necessário. Não se trata aqui de coisa que, olha, 9 fora, média 7, passou, vai fazer aquele critério em segunda época, mês que vem completa. Não, não é assim, é necessário. Então, veja comigo a seriedade que Deus atribui ao processo de eleição dos líderes da igreja. Vamos comentá-lo então. Que o bispo seja irrepreensível. Se você parar para pensar nessa palavra em termos absolutos, então não dá. Todo mundo faz alguma coisa errada na vida. Só tem um homem irrepreensível, o nome dele é Jesus Cristo. Mas ele é Deus também, além de homem. Então, o que significa irrepreensível? E esta primeira questão aqui é importante. É quando você não consegue atribuir a um irmão um erro sério, que o desqualifique. Você pode dizer assim, de vez em quando ele precisa chupar um cravinho, porque ele tem um mau hálito. De vez em quando eu percebo que ele escorrega aqui ou ali. Eu já vi ele ficando irritado uma vez com um cachorro, que fez xixi na roda do carro novo dele. Eu já vi alguma coisa, e você percebe que aquele irmão tem falhas. Bom, irmãos, todos nós as temos. Mas um homem irrepreensível é aquele homem que está se esforçando sinceramente e diligentemente para atender esses requisitos. E ele vai falhar uma hora ou outra, mas ele será inclusive um modelo de arrependimento e um modelo de busca de santidade na vida. Então, quando você conversa com alguém que é irrepreensível e aponta para essa pessoa um erro, essa pessoa te agradece e se apropria da sua exortação e vive para a glória de Deus de maneira ainda mais dedicada. Ela se apropria das suas sugestões e observações e diz, eu não tinha percebido que estava falhando aqui, muito obrigado, irmão, eu vou me esforçar para acertar ali também. Acabou de ser repreendido, mas nem por isso deixou de ser, nos critérios desta palavra aqui, irrepreensível. Agora, o que deixaria esta pessoa se tornar irrepreensível, melhor dizendo? Bom, aqui vem alguns critérios. Primeiro, esposo de uma só mulher. O que quer dizer isso, meus irmãos? Bom, você sabe que no Antigo Testamento havia a prática da poligamia. Homens que tinham várias esposas. E nunca foi certo isso. Nós já estivemos estudando no livro de Gênesis que esse costume foi introduzido por os descendentes de Caim. E Lameque que tomou para si 2 esposas, Ada e Zilá. E é na descendência de Caim, aquela descendência que não teme a Deus, que a poligamia é introduzida. É pecado. Deus não fez Eva, Ivanilda, Ivone, Ivonete. Não, ele fez Eva. Só uma. Ele apresentou uma. Ele não arrancou 4 costelas de Adão, arrancou uma só. E apresentou uma esposa para ele. Então, o casamento é entre um homem e uma mulher. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, no singular. Não é as suas mulheres, no plural. Isso sempre foi errado. Mas foi algo que Deus foi tolerando. E é um assunto difícil para nós, nós reconhecemos isso. O patriarca Abraão teve 2. O rei Davi teve mais. Salomão teve mais. O profeta Samuel era filho de um homem que tinha mais de uma mulher. E quando nós olhamos para o que acontecia no mundo daquela época, nós vamos percebendo que havia essa prática sim. Mas quando Jesus vem e traz a totalidade da revelação de Deus,
agora nós temos muito mais discernimento e muito mais luz. E o apóstolo Paulo então está dizendo aqui, a poligamia não é permitida. Quando se fala, portanto, de esposo de uma só mulher, em primeiro e claríssimo lugar está a proibição da poligamia. E acredite-me, precisa perguntar. Precisa perguntar para o candidato ao presbiterato: senhor, desculpa perguntar, o senhor tem uma mulher só? Porque a gente já foi surpreendido em 20 anos de pastorado com algumas situações que não é o caso de ficar contando agora. Mas homens que estavam se candidatando ao presbiterato com filhos fora do casamento, com amantes que a esposa não sabia, e situações assim. Isso desqualifica completamente um homem ao presbiterato. Mas você há de lembrar comigo que Jesus Cristo nos traz a interpretação dos seus mandamentos e ele as expande. Como é que é isso? Jesus fala, por exemplo, vocês ouviram que não é para matar, não matarás, mas eu digo para vocês, quem odiar o seu irmão e o chamar de tolo é um assassino. Ou seja, o que Jesus está fazendo, ele está expandindo e muito a aplicação do mandamento. Não adulterar não é simplesmente não ter relações e conjunção carnal com uma outra pessoa, mas é não olhar para outra pessoa com intenção impura. Isso já quebra o mandamento. Bom, dentro dessa perspectiva, portanto, é entendimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive exarado em jurisprudência, de que pessoas que se divorciaram de maneira ilegítima e contraíram novas núpcias, contrariando o padrão da palavra de Deus, quebraram esse mandamento. Porque você vê Jesus falando no Evangelho de Mateus que aquele que repudia a sua esposa sem motivo, a expõe a tornar-se adúltera. E o que casa com a repudiada, comete adultério. E que quem casa nessas condições, comete adultério. Já não é mais esposo de uma só mulher. Bom, vamos traduzir isso. Se você é um viúvo e almeja o presbiterato e se casou novamente, correto, você está qualificado para isso. Se você estava casado, houve um processo de divórcio e você foi a parte inocente e houve uma sentença eclesiástica dizendo que você era a parte inocente, essas são as circunstâncias ideais, você está apto a se casar, a se tornar presbítero. Não, você sofreu um processo de divórcio, não houve motivo bíblico, não houve justificativa bíblica, mas você se casou de novo. Bom, esse não é o pecado imperdoável. Isso não vai levar você para o inferno, mas isso te desqualifica para a liderança presbiteral. Isso é sério. Então, é importante demais entendermos esse padrão da Escritura e o seu entendimento em nossa denominação. Temperante. Temperante se refere àquela pessoa que sabe manter a calma, que não tem pavio curto. É difícil isso, hein, gente? Tem que ter aquela temperança, aquele fruto do Espírito que mostra que em situações de tensão você é capaz de se controlar. Modesto, não pode ser aquele vaidoso, arrogante, que sai por aí tirando vantagem de tudo. Tudo que é dele é melhor, tudo que é dele é superior. Hospitaleiro, o presbítero tem que gostar de gente, tem que estar disposto a abrir as portas da sua casa, tem que estar disposto a conversar com as pessoas. Ele não pode governar do alto da Torre de Marfim, baixando os decretos e enviando as providências por e-mail. Ele precisa ter aquele cheiro de ovelha que a gente tanto fala. Ele precisa gostar de estar junto com as pessoas. Deve ser apto para ensinar, que é outra questão que precisa ser debatida aqui. Apto para ensinar significa que ele deve ter boa pedagogia? Significa que os slides de PowerPoint dele são muito bem alinhados? Que a sequência das aulas que ele dá e do argumento que ele constrói são pedagogicamente louváveis? Não, não significa isso. Significa que quando alguém faz perguntas sobre a fé para esse presbítero, ele é capaz de explicar a fé. Ele é capaz de conversar com uma pessoa. É possível ser presbítero e não saber da aula? É possível. Mas é possível ser presbítero e não saber ensinar as essências da fé? Não, porque você tem que ser qualificado para dizer o que você representa, para dizer o que você crê, para dizer o que a igreja defende. Não dado ao vinho, e aqui muitos gostariam de dizer, não pode pôr um golinho de vinho na boca, mas não é isso que a Bíblia fala. Note que a Escritura nunca disse que bebida alcoólica é pecaminosa por si. O que é pecaminoso é a perda do controle de nossas faculdades ao ponto de nos embriagarmos. Devemos permitir que o que nos domine seja o Espírito Santo e não o vinho.
É para se encher do Espírito e não de vinho. É para que o Espírito controle as suas ações e reações e não o vinho. E aí, então, quando fala não dado ao vinho, é aquela pessoa que não flerta perigosamente com as coisas que podem tirá-la de seu juízo perfeito. E aqui nesse critério, você pode tirar a palavra vinho, portanto, expandindo o mandamento, e colocar que não é dado a cerveja, que não é dado a um jogo que tire a sua habilidade, não é dado a qualquer hábito que o vicie, não é dado a sinuca, não é dado a outras coisas. Jogar sinuca é pecado? Não. A gente até jogou baralho ontem aqui, lá, não vem brincar comigo. Não é problema, a culpa não está no baralho, a culpa não está na sinuca, a culpa não está no vinho. A culpa está na perda do controle, na perda da temperança. O presbítero tem que ser alguém que vive cheio de domínio próprio. Ele não pode ser violento, o que parece bastante óbvio, mas deve ser cordato, o que significa gentil, inimigo de contendas. Tem que saber engolir sapo para ser presbítero, escutar muita injustiça, porque o presbítero não vai revelar as fraquezas dos seus irmãos, ele não vai chegar aqui e escancarar quais foram os pecados daquelas pessoas que ele está socorrendo, e muitas vezes ele vai enfrentar incompreensão da parte da igreja, e ele precisa ter um coração de carne e um couro de crocodilo, tem que ter o lombo grosso. Não é coisa para gente frágil, não. Tem que ser inimigo de contendas, mas tem que estar preparado para isso. Não pode ser avarento, apegado ao dinheiro, de tal forma que não administre bem os recursos da casa de Deus. Ele estará em contato com um dinheiro que não é dele, e ele precisa ter disposição para doar, para socorrer aos irmãos, e tratando o dinheiro como algo que deve ser usado para a glória de Deus. E ele deve estar aqui em tal condição que ele não se coloque na tentação de subtrair para si recursos que não lhe pertencem. E ele deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui nós temos também uma outra questão muito discutida. Todos os filhos do presbítero precisam ser crentes. Bom, se nós estudarmos a doutrina da salvação, nós perceberemos que a salvação pertence a Deus. Nenhum de nós pode garantir que os nossos filhos serão crentes. Nós não cremos em regeneração por concepção, ou seja, filho de salvo, salvo é. Não, não é assim que funciona. Tanto é que há previsão no livro de Deuteronômio para pessoas que criaram os seus filhos nos caminhos de Deus, e os seus filhos criados na igreja ainda assim se rebelaram. A ideia é que esse homem saiba governar a sua própria casa. Ele não pode ser escravo dos seus filhos, ele não pode ser alguém sujeito ao domínio da tirania de filhos que tem o reizinho na barriga. Ele precisa ser a autoridade dentro de casa, ele precisa ter o respeito da sua esposa, ele precisa ter o respeito dos seus filhos, ele precisa que todo mundo olhe para ele e diga: este é um homem de Deus, ainda que os seus filhos não sejam crentes. Nós não produzimos a regeneração no coração dos nossos filhos, mas nós temos a responsabilidade de governá-los com disciplina. Esta é a ideia. Então você percebe aqui que é necessário que os filhos devem ser criados com disciplina e com respeito, e que o presbítero cuide da sua casa. Note, já aconteceu em alguns momentos de meu ministério pastoral de eu ter que chegar a alguns presbíteros e dizer: irmão, entrega o presbiterato. Seu filho está preso por causa de droga, vai cuidar dele, deixa a igreja, deixa a reunião do conselho, vai para a delegacia, vai lá buscar ele, vai para casa, conversa com ele, trata dele, coloque a sua casa em primeiro lugar, porque se você está falhando no primeiro círculo onde Deus te pediu para exercer a autoridade, você não está preparado para assumir um segundo círculo, e essa é a questão necessária aqui. Verso 6 diz: não seja neófito. Neófito é aquele que é neo na fides, que é novo na fé. Neófito é a pessoa que acabou de chegar. E aí então, isso significa, se você acaba de receber alguém na igreja e já coloca essa pessoa numa posição de liderança, ela pode se envaidecer. Ela pode então, como diz o apóstolo Paulo, se ensoberbecer e incorrer na condenação do diabo. Note que este é um dos poucos textos onde nós temos com clareza na Bíblia informação sobre o que aconteceu com Satanás antes do Jardim do Éden.
onde a gente pode saber que Satanás de fato se ensoberbeceu. É aqui que, naquela escapulida, o apóstolo Paulo nos fala sobre o que foi que aconteceu com o diabo antes de Gênesis capítulo 1. Ele se ensoberbeceu. Bom, mas o ponto de Paulo aqui não é falar sobre a história de Satanás, é falar a respeito do presbítero. Ele deve ser alguém experiente, e isso está pressuposto na própria palavra presbítero, que vem da palavra ancião. Ancião significa uma pessoa de experiência. E para que alguém possa exercer o presbiterato na Igreja Presbiteriana do Brasil, é recomendado, no mínimo, que esse irmão já seja membro da igreja por pelo menos 1 ano. E é recomendável, às vezes, que isso seja muito mais até. Que já tenha sido observado por seus irmãos da igreja local por muitas outras oportunidades, para que a sua fé, a sua família, o seu compromisso com Deus e com a sua causa já possam ter sido observados por muito mais tempo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, que é a vergonha pública, e o laço do diabo. Significa que não é só a igreja que tem que entender que este homem é um homem preparado, são as pessoas lá fora. Elas podem até não concordar com a fé que este homem exibe, elas podem até não concordar com a doutrina da igreja, mas elas precisam dizer: esse homem é autêntico. Porque quando alguém olha e fala assim: fulano está na sua igreja, você não sabe o que é aquilo. Então algum problema aí muito sério está acontecendo. Alguém pode dizer: eu não consigo concordar, eu acho uma perda de tempo esse negócio de domingo na igreja, acordar às 7 horas da manhã, tem Fórmula 1, tem tanta coisa melhor para você fazer de domingo. E aí ele para tudo e vai para a igreja e fica lá na igreja enfurnado lá e socorre os irmãos. Um atraso de vida, ele podia passear, pegar as coisas dele e ir aí viver a vida dele. Mas não, está lá servindo na igreja. A pessoa pode não entender, mas tem que admirar e dizer assim: é um homem sério, é um homem coerente, é um homem que vive aquilo que prega. Isso é necessário. Não se trata de opção, meu irmão. Não se trata de vamos fazer o possível para que a gente encontre alguém que tenha isso. Pastor, e se não tivermos estes homens? Se não tivermos esses homens, meus irmãos, embora eu acredite que os tenhamos, mas se em algum momento não os tivermos, nós vamos colocar a boca no pó e na cinza, nós vamos nos humilhar diante de Deus em jejum e oração, e vamos pedir ao Senhor que os mande. Mas enquanto eles não existem, nós não estamos autorizados a promover qualquer pessoa que seja a esta posição de liderança, porque a eleição não é nossa eleição. É quando nós reconhecemos que as qualidades que Deus exige e determina estão presentes na vida de um homem, que ele as exibe, que ele aspira ao episcopado, que ele quer ser presbítero e que ele está preparado para isso. Então, por meio do voto da congregação, essas questões são reconhecidas diante de Deus. Bom, e aí? O texto avança. O apóstolo Paulo agora vai falar sobre os diáconos. Os diáconos, a palavra diácono no Novo Testamento, ela é traduzida por servo. E em várias ocasiões ela significa apenas isso, servo. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Parábolas de Jesus, a palavra lá é diácono. Mas diácono, nesse contexto em que eu acabo de mencionar, não é o diácono que você conhece como a pessoa que cuida da ordem e da manutenção da casa de Deus. Não, é simplesmente um servo comum. Mas, para ocasiões especiais e para tarefas especiais, irmãos são separados para um ofício de serviço ordenado. É o que nós conhecemos como os diáconos. São as pessoas que se encarregam, à luz daquilo que nós vemos no livro dos Atos, no capítulo 6, de todos os assuntos da igreja, que possam ter uma demanda legítima, que possam ser necessários para que a igreja funcione, mas que poderiam distrair os presbíteros de sua função principal. E eu vou lhes dar exemplos. Nós precisamos muito de diáconos na Igreja Presbiteriana do Jardim América. Porque no atual cenário, e eu não me queixo não, é um privilégio, mas eu estou chegando aqui 1h10 antes do culto para ligar o ar-condicionado, para acender a luz, para ligar o projetor do Data Show, para verificar como é que está a mesa de som e outros assuntos, e é possível que eu possa me dedicar em outros assuntos diferentes, e a palavra, e os presbíteros também, e que esses irmãos cumpram essas tarefas que são extremamente dignas, são espirituais, e que devem ser colocadas ao encargo de pessoas que têm um compromisso e uma responsabilidade com a casa de Deus. E quando isso acontece, o serviço é dividido e todos estão trabalhando. E quanto mais gente faz a obra, melhor é.
E esses assuntos são então distribuídos no meio do povo de Deus. Mas para assumir essa função, o apóstolo Paulo também está dizendo, é necessário que eles sejam respeitáveis. Sabe o que é uma pessoa respeitável? É aquela que não fica fazendo brincadeirinha boba. É aquela pessoa que quando fala você consegue levá-la a sério. É aquela pessoa que você não fica na dúvida, será que ele quis dizer isso mesmo ou não quis? Será que ele é uma pessoa confiável ou não? De uma só palavra, disse que ia, foi. Disse que pagava, pagou. Disse que consertava, consertou. Não inclinado a muito vinho. Eu já ouvi muita brincadeira a respeito disso, porque o apóstolo Paulo diz que o presbítero não pode ser dado ao vinho, mas o diácono não é a muito vinho, ou seja, o diácono pode beber mais que o presbítero. Irmão, né? Essa interpretação é infantil, tá bom? Você sabe que o assunto é exatamente o mesmo. E claro que quem brincava assim eram diáconos na minha família, né, tirando satisfação aí com os presbíteros da minha família. Então punha pouco vinho para o presbítero e bastante vinho para o diácono. Não, irmão, não faz isso. Você sabe que não é assim, né? Não cobiçosos de sórdida ganância. O que é isso? O diácono vai cuidar de uma função extremamente específica, que é a assistência social da igreja. Os presbíteros vão visitar um irmão da igreja e vão perguntar para ele como é que está a vida de oração, como é que está a vida de leitura bíblica, como ele tem se relacionado com Deus, como está o trato do pai com o filho, do filho com a mãe. Mas o diácono vai fazer uma visita para essa mesma família e vai perguntar assim, irmã, tem arroz na despensa? Irmã, está conseguindo pagar a conta de luz? E embora nada proíba o presbítero de se envolver com esses assuntos, mas essa é uma tarefa especialmente relacionada ao diaconato. E o diaconato, portanto, se envolve com a preparação de cestas básicas, se envolve com a visitação de pessoas necessitadas, ele carrega o ministério da misericórdia. Agora imagina ele cheio de cesta básica para distribuir, mas olha e fala assim, não, isso aqui não vou dar para aquele irmão não, vou pegar isso aqui e usar de um jeito melhor. E ele cobiça para si. E ele é ganancioso, ele não pode fazer isso. Ele precisa ser alguém que receba a confiança da igreja para manusear o gasofilácio ao lado do tesoureiro da igreja. E esse é o padrão ideal, que haja diáconos tratando desses assuntos. E, portanto, ele precisa ser alguém que você sabe que ama mais a Deus do que ao dinheiro. Também é dito aqui que ele deve conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Note que o presbítero precisa ser apto para ensinar. O diácono precisa ser alguém que entendeu as coisas da igreja e tem a consciência limpa. Não é um grave problema se um diácono não articular todas as doutrinas, porque ele só precisa ter entendido aquelas coisas e viver de acordo com elas e dizendo, eu entendi, eu acredito, eu recebo, eu estou vivendo de acordo com os ensinamentos da igreja de consciência limpa. É claro que se ele souber mais doutrina, tanto mais conveniente será. Também é dito no verso 10, sejam estes também primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Veja, experimentados devem ser tanto um quanto o outro. Não pode ser novo na fé, por isso não neófito, e o diácono também tem que ser primeiro experimentado. A palavra aqui não é neófito para o diácono, mas é alguém que já foi experimentado. A ideia é a mesma. Por isso, para ser presbítero ou para ser diácono na igreja presbiteriana, 1 ano, no mínimo, de membresia. E por quê? Porque a gente quer comer aqui 1 quilo de sal com você, para entender se você vive de fato aquilo que diz crer ou não. E aqui entra o polêmico versículo de número 11. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Há aqueles que entendem que há espaço na Bíblia para interpretar que as pessoas chamadas para o ofício do presbiterato e do diaconato podem ser tanto homens quanto mulheres. Mas aqui ficou uma coisa para trás. Veja que no versículo 2, é dito que o presbítero ou o bispo deve ser esposo de uma só mulher. E na língua grega, esposo de uma só mulher quer dizer esposo de uma só mulher mesmo. O que significa que ele tem que ser homem. Então o presbítero tem que ser homem. E depois, quando você vê diáconos, a gente ainda não chegou lá, mas o verso 12 diz, o diácono seja marido de uma só mulher.
E o verso 12 está falando a mesma coisa. Dando, portanto, a entender que o ofício de liderança na casa de Deus é dado a homens. Isso não é machismo, isso não é achar que as mulheres não prestam, que elas não têm capacidade. Isso é simplesmente se render aos padrões que o Senhor estabeleceu. Ah, parece fácil para você, pastor, dizer isso porque você é homem. Irmão, se você for olhar o que Deus está pedindo para os homens e o que Ele está pedindo para as mulheres, tem algumas coisas que era melhor ser mulher. Porque a mulher não precisa morrer pelo marido não, mas o marido precisa morrer por ela. E se tiver um desastre e a mulher está vendo que o marido vai morrer, ela está autorizada a empurrar ele na frente. Vai, meu filho, seja homem. Vai você. E é para fazer isso mesmo, e eu espero que a minha esposa e minha filha façam isso. Porque eu sei que eu preciso morrer por elas. Você entende isso? Então Deus está dando atribuições diferentes, isso não rouba a glória de ninguém. Mas aí então alguns perguntam, mas pastor, e esse versículo? Quanto a mulheres, são as esposas dos presbíteros e diáconos. Porque na língua portuguesa nós temos a mesma construção que no grego, marido e mulher, mas a palavra para mulher ali é a mesma de esposa. E acontece a mesma coisa na língua grega, então estamos falando da esposa do presbítero e da esposa do diácono. Pastor, mas o fulano é tão bom, ele é um homem crente, pastor, mas a mulher dele não teme a Deus não. Não está qualificado para o exercício do presbiterato. E você não deve olhar só para o homem que está assumindo a posição de liderança na igreja. Você precisa olhar para a esposa dele. E você precisa olhar para a cara dela e ver se ela está alegrinha, sabe? Se ela está com cara de quem chupou limão, toda azeda, você fala assim, esse homem não está deixando essa mulher feliz. Você tem que olhar para aquela mulher e falar assim, essa mulher tem uma alegria de estar casada com esse homem. Ela viu alguma coisa de bom nele. Então, no primeiro teste, ele já passou. Agora, quando você olha para a mulher, ela está lá assim, ó vida, ó azar, ó miséria. Você fala, deixa, esse homem aí não vai ser oficial na igreja não, ele não está qualificado. E você precisa perguntar para essa irmã, você votaria no seu marido? Você vai falar, credo em cruz, pastor, a última coisa que eu quero nessa vida é esse homem liderando, eu também na igreja, já basta aqui em casa. Você já tem uma resposta. E por que isso? Porque Deus trabalha, em essência, com famílias na Bíblia. Quem entrou não foi só Noé que achou graça diante do Senhor na arca, foi Noé, a sua esposa e os seus filhos. Quando Deus falou com Abraão, ele disse, em ti serão benditas as famílias da terra, e eu vou abençoar você e a sua descendência. Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso significa que nós, quando trazemos os nossos filhos para serem marcados com o sinal da aliança, o sinal do batismo, é porque a nossa casa inteira deve ser consagrada a Deus. E é por isso que é tão sério casar-se com alguém que teme a Deus. Ao ponto de dizer, um homem que se casou com uma mulher que não teme a Deus, que não dá bom testemunho, não pode ser líder na igreja. O padrão é alto. Como é que tem que ser a mulher do presbítero e do diácono? Ela tem que ser respeitável. Se ela usa aquele vestido que incomoda Mário Quintana, não dá não. Mário Quintana escreveu assim, esse teu vestido me incomoda, minha prima. Ele é muito alto por baixo, ele é muito baixo por cima. Vestido alto por baixo e baixo por cima. Aquela mulher que não se dá o respeito, aquela mulher que é vulgar, aquela mulher que tem palavras que não edificam, que é fofoqueira, ela traz ela depõe contra o seu esposo. Ela deturpa a imagem e a liderança desse homem. Esse homem devia começar pastoreando o coração desta mulher e trazendo-a primeiro aos pés de Cristo com um caráter mais adequado, para depois ele se qualificar à liderança na igreja. Mas ela não pode ser maldizente, não pode ser fofoqueira. Pensa você, o presbítero e o diácono têm um voto de segredo, os assuntos que são tratados lá não devem ser compartilhados. Mas às vezes o esposo precisa dizer, eu estou indo agora na casa do irmão fulano de tal para pegar ele para levar no hospital. E de repente a esposa daquela fofoqueira fala, essa mulher está dando muito trabalho, não sei porque o conselho ainda gasta dinheiro, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E então quando você percebe que o marido está juntando e tentando congregar as pessoas, a mulher está lá só malhando. Não pode ser assim. Uma pessoa nessas condições não está qualificada para exercer o presbiterato, e note, não tem nada a ver com ela, tem a ver com o cônjuge, mas Deus está dizendo, é necessário. Isso não é uma questão negociável. A mulher deve ser respeitável, não maldizente, temperante,
ela vai ter que aprender a engolir sapo junto com o marido, que muitas vezes vão falar mal do marido dela, vai ter que ficar quieta. E melhor ainda, ela vai ter que fazer isso dizendo: Deus, meu marido está te servindo com fidelidade, e se ele estiver sofrendo injustiça, eu vou aguentar, porque eu sei que o que ele está fazendo é certo. Ajuda ele. E ela vai orar por ele e vai ficar quietinha, trabalhando pela unidade, junto com o marido dela. E eu posso dizer a você, irmão, que uma das coisas que um presbítero mais precisa é de uma boa esposa. Que quando a gente sofre pelas coisas do reino, faz o que é certo e chega em casa e a gente encontra uma mulher que diz assim: meu bem, deixa eu te ajudar, eu estava orando por você, como eu posso te servir, como eu posso te apoiar aqui? Aí então a gente percebe que está com aquela ajuda de Deus para o nosso ministério. Agora, quando a gente chega em casa, depois de aguentar tudo, ou quando alguém chega em casa, porque graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas quando alguém chega em casa, depois de enfrentar uma situação dessa, e encontra a esposa dizendo: estava lá, né? E aí já vai toda a reclamação em cima, não vale a pena. Você entende? Deus está querendo que essas coisas sejam feitas do jeito correto. Sigo, verso 12: o diácono seja marido de uma só mulher, e sobre isso valem as mesmas considerações que já fiz quanto aos presbíteros, e governe bem os seus filhos e a própria casa, também já falei sobre isso. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Note que existe um contraste aqui, né? Ele não pode ser cobiçoso de torpe e ganância, uma pessoa que quer tudo para si. Ele tem que ser modesto, ele não pode ser vaidoso, ele não pode querer aparecer, mas se ele fizer direitinho esse trabalho, o resultado é que ele vai aparecer. Você já viu pessoa assim? Não quer chamar atenção para si de jeito nenhum, e faz o serviço quietinho, e faz o que precisa ser feito do jeito correto, e nunca fez para chamar atenção. Mas como chama atenção alguém assim, não é? Como chama atenção alguém que está servindo a Deus por Deus e por nada mais? Alguém que atendeu ao chamado do Senhor e fez o que era necessário e pagou o preço e lidera a sua casa e faz coisas simples como pastorear a sua família, trazer a sua família para a igreja com regularidade, na hora do culto, ajudar a sentar com os filhos, não deixa o filho ficar fazendo bagunça à toa, ensina o filho a temer o culto, a temer o Senhor, trabalha todas essas coisas. Você olha e fala assim: que bênção, que coisa boa, que coisa importante. Uma coisa que costuma chamar muita atenção de pessoas que vêm de outras denominações para a igreja presbiteriana é o que se refere às nossas famílias. Eu sei que isso existe em outras denominações, mas isso é especialmente conhecido no meio presbiteriano. Quando você fala, por exemplo, de uma determinada família que está na igreja presbiteriana, você percebe que é comum que o pai, a mãe, o avô, 3, 4, 5, 6 gerações estejam na igreja e se casem na igreja e construam os seus lares com pessoas que amam a Deus e batizem os seus filhos e congreguem ali. E quando a pessoa chega e diz assim: eu venho de uma família toda despedaçada, meu pai largou a minha mãe, meu marido foi embora, o meu avô bateu na minha avó, e aí essa pessoa se chega aqui, ela se sente em casa, porque ela diz assim: aqui nós temos líderes que estão exibindo o padrão familiar de Deus, e essas pessoas podem não ter pais em casa, podem não ter os avós em casa, mas elas encontram na casa de Deus modelos para isso. Eu tenho a chance de aconselhar no meu trabalho muitos meninos e meninas, adolescentes, que sofrem por conta da falta de um pai ou de uma mãe em casa. E boa parte deles tem alguma experiência religiosa e congrega em alguma igreja. E eu digo a eles, como presbiteriano, eu tenho um conselho para te dar: frequente uma igreja onde você encontre famílias que possam ser modelo para você. Você pode não ter um pai que te ensine como amar a sua futura esposa, mas certamente, se você for a uma igreja séria, você vai encontrar lá um presbítero que vai te ensinar. Vai almoçar na casa dele. Você vai encontrar um diácono que vai te ensinar como trata os filhos, como que se respeita o culto. Fica de olho, aprende o padrão. E é assim que a igreja é uma bênção que Deus nos dá para suprir muitas vezes aquilo que escapa ao nosso controle e nós não temos dentro das nossas famílias. Agora, se isso já não acontece dentro dos lares e quando chegamos à igreja isso simplesmente não é mais requerido, as coisas necessárias para que a igreja seja a coluna e o baluarte da verdade já foram abandonadas. Irmãos, existem duas reações que costumam acontecer quando a gente ouve isso. A primeira, a gente fica animado logo de cara, fala assim: que coisa boa,
na igreja, só gente firme. Que coisa boa, o padrão de Deus, a lei de Deus é perfeita. Que maravilha. Aí passam uns 2 minutos, a gente fala assim, aonde é que eu vou arrumar um homem desse? E aí a gente precisa entender o seguinte, esse tipo de coisa precisa fazer parte da nossa cultura constantemente. Um livro que eu li para ensinar jovens a respeito de namoro, casamento e tal, chama-se O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha. Pobre do menino que quiser namorar com a Carolina, eu já estou orando por ele. Mas ele vai ter que conhecer esse livro. E tem uma seção lá que diz assim, e quando não tem na igreja esse menino que você está procurando para casar com a sua filha? E uma das respostas que ele dá é, forma. E sabe o que é curioso? A gente às vezes está na igreja e está dizendo assim, mas espera aí, não tem aqui, cadê o rapaz que vai casar com a moça? Cadê a moça que vai casar? Não tem. Então a gente vai ter que viver uma família cristã com tal qualidade, com tal beleza, que os meninos que estiverem chegando aqui, as moças que estiverem chegando aqui, mesmo que venham de lares quebrados, vão olhar os nossos líderes e vão olhar as famílias da nossa liderança e vão dizer, aqui eu tenho modelo, e eles vão aprender como fazer. E isso é importante, isso é fundamental. E então nós precisamos de uma cultura constante de desenvolvimento. Irmão, não dá para a gente olhar para isso e dizer assim, não, eu não quero ser presbítero ou diácono, então tudo bem. Essa lista, o apóstolo Paulo não está dizendo que só presbítero e diácono precisa viver desse jeito aqui, não, irmão, não se ilude. Todo mundo precisa cumprir todos esses mandamentos. E quem não estiver vivendo assim, está vivendo em falta. Mas a grande questão é, no que se refere à liderança, isso é ainda mais sério. E isso é inegociável. Por que estamos dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque quando tratamos de eleger líderes na nossa igreja, há algumas determinações bíblicas que são regulamentadas por leis da nossa igreja. Deixe-me explicar um exemplo. O apóstolo Paulo falou que não pode ser neófito, novo na fé. Tá bom, mas novo na fé por quanto tempo? A Bíblia não falou. Então a nossa Constituição diz, tem que ser membro da igreja por pelo menos 1 ano. E você sabe que para fazer a profissão de fé e se tornar membro, tem que fazer uma classe de novos membros, de catecúmenos. Dá mais ou menos uns 2 anos observando a pessoa. Isso acaba sendo uma regulamentação de um princípio que diz, não pode ser novo na fé. E então vai a Constituição e diz, membro por pelo menos 1 ano. Tem aqui a ideia de que ele não pode ser cobiçoso, de torpe e ganância e não pode ser avarento. Então, a nossa Constituição diz que ele tem que ser modelo de tudo. E o nosso conselho da igreja local, atendendo uma praxe de todas as igrejas presbiterianas do Brasil, diz, para ser oficial na nossa igreja, precisa ser dizimista. Por quê? Porque é o jeito que nós temos de avaliar se essa pessoa tem uma relação adequada com o dinheiro. Se ela consegue consagrar a Deus os seus bens. E como isso é feito? Isso é feito avaliando o relatório da tesouraria com relação às contribuições dos últimos 12 meses. Por quê? Porque senão na véspera da eleição o camarada vai lá, entrega o dízimo e pronto, está elegível. Não, não é assim que funciona. E agora então nós estamos prestes a caminhar para um processo de eleição. Como vai funcionar isso? Você, membro da igreja, em muito breve vai receber uma ficha para você pensar a respeito dos homens que você olha no convívio da nossa igreja e você diz assim, eu enxergo naquele irmão isto. Mas não dá para ser uma ficha meio vaga, não. Você vai ter que escrever e assinar. Ficha anônima não vale. Porque senão o próprio irmão preenche lá as fichas falando muito bem dele e pronto, não vale. Tem que dizer quem. E a ficha da esposa vale? Vale. Mas é um pouquinho diferente, embora seja muito importante. Se você, irmã, vê que o seu marido tem essas características, indique-o, porque o conselho já vai saber que dentro de casa ele está mandando bem ali, ele tem a sua aprovação. Mas não basta só você gostar dele, às vezes você está usando aquele óculos cor-de-rosa do amor, está totalmente apaixonada e cega de paixão e não enxergou os muitos problemas que ele exibe. Então, embora seja bom saber que você o admira e o respeita em sua liderança, é preciso um pouco mais do que a indicação da esposa para que o seu marido seja considerado candidato à eleição. E nessa ficha que você vai receber vai estar escrito assim, eu orei a Deus e pedi a direção de Deus. Sabe por quê? Porque quando você vê as eleições de oficiais no livro dos Atos dos Apóstolos, elas eram feitas com jejum.
E note, nós vamos conclamar a igreja a jejuar nas vésperas das eleições de oficiais. E por quê? Porque nós não estamos tratando de um assunto qualquer, meus irmãos. Mesmo com todos esses cuidados que são tomados para a eleição de oficiais e de pastores, nossa igreja sabe que de vez em quando há homens que furam os padrões dessa peneira e machucam o povo de Deus. Então nós precisamos nos certificar de que fizemos a nossa parte, com todo cuidado e com todo zelo. Isso é uma garantia absoluta que os homens que passarem por esse padrão nunca falharão? Claro que não. É todo mundo pecador. Mas nós poderemos dizer ao final que nós fizemos a nossa parte. Você então vai receber uma ficha, onde você vai dizer assim, e você vai preencher o seu nome, eu estive em oração, eu li 1 Timóteo capítulo 3, eu li Tito capítulo 1, eu li Atos capítulo 6 e outros textos que nós ainda vamos pregar e considerar, e em oração eu considerei o nome do irmão tal, e eu enxergo na vida daquele irmão isso, e aí você vai colocar o que você enxerga. Então, se a pessoa dizer assim, eu enxergo na vida do pastor Márcio o tom bronzeado da sua pele, o conselho vai falar assim, não, você não observou direito, porque ele é branquelinho. Eu enxerguei na vida de tal irmão esta característica, o conselho vai precisar confirmar com você, onde? Então, trata-se de algo extremamente sério, para o qual nós estamos conclamando a Igreja do Jardim América a orar, a refletir e a considerar. E nós precisamos, irmãos, de uma liderança fiel. Pastor, se não tivermos os candidatos, não tem eleição. Eu acredito que nós os tenhamos, e eu agradeço a Deus porque eu vejo vários irmãos aqui, mas não basta eu ver. Sabe por quê? Porque não sou eu que elejo. Em alguns outros sistemas de governo de outras igrejas, o pastor chega e fala assim, você é presbítero, você é presbítero, você é presbítero, e ele põe lá as pessoas que ele julgou. Mesmo que eu considere que a intenção deste pastor não foi política, que ele não chamou as pessoas que trabalhariam com ele, eu preciso dizer que a intenção que o processo que esse pastor adotou não foi bíblico, porque a liderança de uma igreja é eleita, ela não é nomeada. Vocês elegeram o pastor Márcio, vocês elegerão os presbíteros e os diáconos da igreja, mas não de acordo com a vontade de vocês, mas de acordo com a vontade de Deus, uma vontade inegociável, porque é necessário que todas essas coisas aconteçam. Por enquanto, portanto, meus irmãos, é hora de oração. Senhor, desperta homens em nosso meio para o teu trabalho. Desperta homens que estão governando o seu lar no teu temor, que estão dando testemunho, que estão comprometidos com a causa. Chama-os, ó Deus, dá-lhes esse desejo de se apresentarem para o serviço. E coloca-os, ó Deus, diante dos olhos da congregação, para que possamos reconhecer neles as virtudes indispensáveis que o Senhor requer para que eles ocupem essa função. Então, de posse da sua indicação, o conselho vai chamar cada um dos indicados e vai verificar se, de fato, há essas virtudes na vida desses irmãos. E uma vez percebendo que eles de fato preencheram esses requisitos, os irmãos serão trazidos para a eleição na Assembleia. Note, os nomes não vão ser liberados para você com 30 dias de antecedência, para você fazer santinho, boca de urna e promessa de campanha. Isso é uma coisa que será mantida em absoluto sigilo, até o dia da eleição. E por quê? Porque se você não viveu ainda uma vida de compromisso diante do povo de Deus até agora, não é agora, nas vésperas da eleição, que você vai fazer atos extraordinários. O que nos interessa é a vida que você vem vivendo, e não a vida que você viverá de hoje até o dia da eleição. Então os nomes não serão divulgados, mas você vai participar disso de muitas maneiras. Você consegue entender como? Você vai orar por isso. Você vai observar os irmãos da igreja, você vai preencher uma ficha de indicação em oração, você vai informar o que você percebe do testemunho de um irmão, de acordo com este molde bíblico. E aí então o conselho entrevistará essas pessoas e trará os seus nomes para a Assembleia, sem nenhuma campanha prévia, sem nenhuma preferência de nenhuma natureza. E aí então, com a bênção de Deus, depois de jejuarmos, depois de orarmos, nós vamos pedir ao Senhor que manifeste a sua vontade.
É possível que um nome que tenha sido indicado por alguns irmãos, que tenha sido visto como preenchendo esses requisitos e seja apresentado à Assembleia, é possível que esse irmão não seja eleito? Sim, perfeitamente possível. E nessas várias etapas e nesses vários filtros, nós entendemos que estamos buscando a confirmação da vontade de Deus. Deus confirma quem Ele está chamando para esse ofício, em primeiro lugar, dando ao homem o desejo de assumir a função de liderança, para que ele aspire essa obra excelente. Mas depois, Deus dá esse reconhecimento por parte de membros da congregação, que vão atestar que vem na vida desse irmão aquelas qualidades. Depois, Deus fará com que o conselho concorde com as qualificações apontadas pelos irmãos da igreja. E por último, Deus fará com que a igreja, em sua maioria de votos, expresse a concordância e o reconhecimento de que Deus chamou o irmão para aquela obra. Alguém me perguntou assim: pastor, esse sistema presbiteriano é sensacional, com esse tanto de peneira aí não dá defeito nenhum, né? É por isso que vocês fazem assim na presbiteriana? Eu falei: claro que não, dá defeito do mesmo jeito. Você já viu alguma coisa que tem homem e não dá defeito? Colocou homem, dá defeito, é pecador. Esse sistema, com todas estas peneiras, não é a prova de erro. Mas esse sistema é bíblico. Esse é o sistema de Deus para pecadores. E nós não seguimos esse sistema porque fizemos as contas e 9 fora e calculando os prejuízos é o que dá maior custo-benefício. Não, não, não. Nós fizemos esse sistema porque ele é bíblico. E nós confiamos que Deus vai dirigir o seu povo do jeito que Ele apontou. E Ele apontou que os presbíteros e diáconos têm que ser eleitos, Ele apontou que os presbíteros e diáconos têm que ser qualificados, Ele apontou que os presbíteros e diáconos têm que desejar a obra, Ele apontou que os presbíteros e diáconos têm que ter o reconhecimento da congregação. O resto é com Deus. Nós vamos fazer a nossa parte e pedir ao Senhor que nos abençoe. Então pensemos nisso, meus irmãos, porque o que está para acontecer é extremamente sério. Nós precisamos de muito cuidado, muita cautela. Nós precisamos de muito temor, de muita oração, para que haja na casa de Deus esse tipo de liderança. Nós vamos voltar a falar nisso nesses próximos 90 dias. A eleição se dará no dia 25 de junho. Estamos aí há um pouco mais de 90 dias da eleição. E nós começamos a pensar nisso, e você deve trazer essas coisas em mente. Eu falo agora particularmente aos homens da nossa igreja. Irmãos, considerem em oração se Deus está vocacionando vocês. E me dirijo apenas aos homens porque, como acabamos de dizer aqui, é necessário que sejam homens. Note que alguns já até se perguntaram, mas precisa ser casado, porque está dizendo que é marido de uma só mulher. Não, o entendimento que temos tido da palavra de Deus é que, embora tenha que ser marido de uma só mulher, uma é o limite, mas não é o mínimo. Você pode ter nenhuma mulher, porque o apóstolo Paulo, ele era um líder, e ele disse que ele não era casado. Tá certo? Embora também, você perceba aqui que no lar é onde o homem dará a maior demonstração de que está habilitado para o exercício da liderança. Ou seja, sim, um homem que tenha já uma experiência de vida familiar e conjugal, ele terá tido maiores oportunidades de demonstrar a sua qualificação do que um homem solteiro. Mas isso não significa que solteiros não estejam aptos simplesmente porque são solteiros. Mas homens, pensem nisso. E se perguntem, meus irmãos, se Deus está chamando vocês para isso. É glorioso. Veja, o presbiterato é uma excelente obra. E aqueles que desempenham o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência. É aquela glória que Deus concede àqueles que o estão servindo com fidelidade. Não que nós devamos almejar a glória, mas nós deveríamos querer ser reconhecidos por Deus como servos que se apresentaram para o serviço. Eu estou me dirigindo em particular aos irmãos, homens, maiores de 18 anos de idade, que podem ser eleitos oficiais na igreja. Considerem em oração, meus irmãos, se Deus os vocaciona para isso. E se vocês forem procurados por alguém, se vocês dirão, eu estou pronto para isso. Não aceitem em hipótese nenhuma, se vocês não estiverem cumprindo estas questões aqui.
Não, eu não sou dizimista, irmão. Não aceite. Não, eu tenho um histórico na minha vida onde eu desonrei a Deus no meu relacionamento conjugal e eu não estou qualificado aqui. Não aceite. Não, os meus filhos fazem uma bagunça tremenda, eu não consigo nem mandar na minha casa. Não aceite. A minha esposa não votaria em mim de jeito nenhum. Não aceite. Mas então, atenda ao chamado. Não posso participar desta eleição agora. Não estou com a vida em ordem agora. Corra para apresentar-se a Deus aprovado. Tome essa lista como um padrão que precisa ser colocado em prática na vida de todos os homens, e não só daqueles que querem ou que estão se apresentando para serem eleitos. Irmãs, coloquem em oração a possibilidade de apoiarem e incentivarem os seus maridos para assumirem cargos na casa de Deus. Sejam irmãs que realmente auxiliam e apoiam os seus esposos, para que eles possam se oferecer para a maior e mais nobre de todas as causas, a causa do reino de Deus, sabendo que terão apoio em vez de cobrança, em vez de reclamação. Que bênção é quando um homem pode servir a Deus e saber que vai chegar em casa e encontrar a aprovação e o apoio da sua amada. E todos nós, como igreja, não nos esqueçamos, isso não é brincadeira. Quando não há uma liderança competente, mas principalmente uma liderança qualificada segundo os critérios bíblicos, a igreja inteira sofre. E nós queremos glorificar ao Senhor e queremos abençoar o povo de Deus que se reúne aqui. E para que isso aconteça, nós precisamos ser bíblicos. E é assim que nós queremos servir ao Senhor. E para isso, então, eu convido você a orar, a considerar o seu nome, a considerar o nome de outros irmãos, a jejuar por esses assuntos e a compreender comigo a seriedade dos padrões de Deus para a liderança na sua casa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que ao final do processo que agora começamos, lá no dia 25 de junho, nós possamos olhar para trás e dizer: Deus foi obedecido, Deus foi honrado, Deus foi glorificado. A Igreja Presbiteriana do Jardim América caminha com uma liderança constituída de acordo com a vontade soberana de Deus. Que assim Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar para encerrar o culto desta noite, meus irmãos, o hino 298, que fala a respeito do fundamento da igreja e fala a respeito das questões eclesiásticas. Obviamente não há um hino que fale sobre presbíteros e diáconos, mas nós vamos encerrar suplicando a bênção de Deus sobre a igreja com as palavras deste hino 298. Som. Na igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta as pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo que
foste, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos da tua habitação. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai Celestial, nós pedimos a Tua bênção sobre nós como Teu povo, como a Igreja Presbiteriana do Jardim América, que deseja servir-Te e glorificar-Te através da obediência aos padrões bíblicos para a eleição da Sua liderança. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Nós queremos, ó Deus, reconhecer os líderes que o Senhor mesmo levanta no meio do Teu povo. Reconhecer e seguir aqueles que estão habilitados conforme os padrões que o Senhor estabeleceu. E fazer isso através do processo que o Senhor mesmo apontou. Permite, ó Deus, que em cada etapa deste processo, o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja obedecida e o bem do Teu povo seja o nosso alvo maior. Ajuda-nos assim, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja tocando o coração daqueles que o Senhor mesmo vai chamar, abençoando suas famílias, tranquilizando e dispondo o coração de todos os familiares para isso, particularmente os das esposas destes homens, para que possamos ter aqui a presidir, a governar e a servir o Teu povo, irmãos que de fato amam ao Senhor e que querem fazer desta casa uma coluna e baluarte da verdade para a glória do Teu nome. Socorre-nos assim, ó Pai. Nós Te pedimos muito agradecidos. Também Te pedimos, ó Deus, nesta hora por nosso irmão Valdemar, que o Senhor esteja com o Teu servo naquele leito de enfermidade. Pedimos-Te pelo presbítero Davi e dona Marlene, que estão com Covid. Pedimos-Te pelo presbítero Júnior, que está com dengue. Por nossa irmã Kathleen, que está com gripe forte. Pelo reverendo Walter, que passou mal esta tarde, ó Deus, com crise no fígado. Ó Deus, pelo nosso irmão André e seu catéter no rim. Ó Deus, tantos entre nós que estão sofrendo por problemas de saúde. Socorre-nos, ó Deus. E, acima de tudo, consola os Teus servos com a doce e santa presença do Teu Espírito na vida deles. Despede-nos agora debaixo da Tua paz, ó Deus, nós clamamos gratos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Nós temos alguns breves avisos a fazer. Terça-feira, às 20 horas, seguimos com o nosso estudo bíblico online. Se você deseja participar e não está no grupo de WhatsApp da nossa igreja, fale conosco para você ser cadastrado e receber o link. Terça-feira, 20 horas, estudo bíblico online. Na quinta-feira desta semana, nós temos reunião de oração nos lares, e a reunião será na casa de nossa irmã Iara. A localização e o endereço serão compartilhados por nós lá no grupo de WhatsApp da igreja, lá mais próximo da data, na quinta-feira, tá certo? Em breve estamos começando a nossa classe de catecúmenos, e você que deseja participar ainda tem a oportunidade para se preparar para a pública profissão de fé e o batismo. O senhor deseja dar um aviso? Ok. Tem um caldinho que está sendo preparado aqui para você na saída, e você está convidado a participar aqui conosco. Por favor, não vá embora sem saborear aí esse mimo culinário, tá certo? E gostaríamos de saber se temos visitantes que estão conosco pela primeira vez. Fico feliz de ver novamente aqui Fábio e Miriam, sejam muito bem-vindos, viu? Queria pedir aos irmãos da igreja que acolhessem com muito carinho, muita seriedade esse casal que está aqui conosco, para que eles se sintam cada dia mais bem-vindos e acolhidos aqui entre nós. Temos alguém que está pela primeira vez conosco aqui nessa noite? Coragem, é só para estender a mão assim, falar: oi, tudo bem, bem-vindo. Não vai ter música, não vai ter nada. Tranquilo. Você, jovem, você está aqui, como é que é seu nome?
Eric, seja bem-vindo, viu? Um prazer receber você aqui. Então tá jóia. Temos mais alguém? Viu? É só isso que vamos fazer. Então tá jóia, gente. Vamos tomar um caldinho bom.